Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação pessoal e profissional estar aqui hoje nesta conferência, uma conferência organizada pelo Observador e a Câmara Municipal de Aveiro e que integra uma data fantástica para mim, se me permitem, que é os 10 anos do Observador, e outra data também muito querida, com certeza, aos aveirenses, mas com repercussão nacional, que é Aveiro, Capital da Cultura 94. Ora, uma conferência chamada Cultura e Democracia, com esta dimensão e esta sedução, precisava de uma interlocutora à altura da dimensão e da qualidade que nós pretendemos. Eu fui naturalmente ter com Teresa Patrício Gouveia. Teresa, bem-vinda. E gostava de só de evocar, antes de, como estamos no cinquentenário do 25 de Abril, eu gostava de evocar um grande político português que marcou estes 50 anos, Mário Soares, porque julgo que ele fez uma boa síntese nele próprio entre democracia e cultura, mas já lá iremos. Teresa, muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo aqui celebrar connosco esta festa, e eu vou começar por uma coisa que não é muito fácil, mas que talvez seja fácil para começarmos a conversar. Teresa, parece-lhe que haja uma definição possível do cultura, ou a cultura virá do modo como a Teresa a entende, ou da relação que tem com ela? Ou seja, que apelo e que significado é que tem esta palavra para si? A cultura tem uma... Não sei se isto está... Um bocadinho mais alto, talvez. Não? Aqui. Há uma definição clássica de cultura, que é o conjunto de valores e comportamentos que definem o modo de vida de uma sociedade. Um bocadinho mais alto. Um bocadinho mais alto? Não sei se será do microfone, mas julgo que mais faço alto. bem em pedir à Teresa para falar um bocadinho mais alto. E que definem o modo de vida de uma sociedade e que é transmitido de geração em geração, e com os quais valores as pessoas quase insensivelmente se relacionam. Ou se reconhecem, digamos assim. Isso é o valor, digamos, o significado e a definição clássica de cultura. Pois há outras definições com as quais, ao longo da minha vida profissional, eu me relacionei e que têm a ver com aquilo que são tradicionalmente as atribuições do Estado na administração da cultura, portanto, garantir o acesso, manter o património. Já lá vamos, depois, porque é muito interessante exatamente como é que o Estado administra a cultura. Esta noção de cultura como mais no conceito das humanidades, daquilo que os ingleses chamam liberal arts, e liberal porque tinham a ver com o syllabus, o conjunto de matérias que eram ensinadas aos homens livres por oposição aos escravos. Os escravos precisavam ter conhecimentos práticos. Os homens livres, conhecimentos que não tinham utilidade prática, eram as artes, a filosofia, a história, por aí fora. E parece-me que hoje em dia é qualquer coisa que devíamos valorizar e que parece que de vez em quando desaparece do currículo das escolas, que é, afinal de contas, onde a cultura também se transmite, para além daquilo que é a vivência pessoal, etc. Não, e onde até se começa a transmitir. Porquê é que acha que desaparece? Ou que desapareceu, ou que pode estar a desaparecer? Porque foi substituída por... Não, porque penso eu, enfim, não estudo os sistemas de ensino, mas há outras disciplinas com uma utilidade prática crescente, que muitas vezes são valorizadas em função da empregabilidade desses currículos, de quem tem essas competências. Não é que isso não seja necessário, mas essa expulsão progressiva destas matérias, como sejam a filosofia ou a história, estão secundarizadas, de certa maneira. São secundarizadas, aliás, mas não é só agora, porque Sim. Há aquele célebre ensaio
do C.P. Snow, chamado As Duas Culturas, em que ele dizia que era um ensaio sobre a incomunicabilidade de duas culturas, sendo que uma é a cultura literária, esta humanística, digamos assim, e a cultura científica. Aparentemente faziam parte, havia duas comunidades que não sabiam comunicar entre si, e eu acho que hoje essa questão ainda é muito pertinente, e se calhar valia a pena depois dizer porquê, porque cada vez mais os cidadãos, nas sociedades democráticas, em que têm que intervir cada vez mais, e os próprios políticos, têm que gerir questões com uma complexidade científica e técnica muito grande e não fazem a menor ideia de qual é o conteúdo dessas matérias e, portanto, enfim... Eu peço imensa desculpa, primeiro à Teresa Patrícia Gouveia e depois à plateia e ao Sr. Presidente da Câmara da Aveiro, peço imensa desculpa porque, obviamente, a Teresa é uma figura nacional, mas eu teria que ter referido que foi Secretária de Estado da Cultura, Ministra do Ambiente e Ministra dos Negócios Estrangeiros e, portanto, e administradora da Fundação Gulbenkian. Isto não é dizer pouco, e quando eu dizia que tinha ido naturalmente à procura da interlocutora ideal, teria que ter acrescentado isto. Teresa, como pensar, olhar, avaliar, discutir a relação entre democracia e cultura? Nós, talvez, assim, num primeiro impulso, achássemos que são duas gêmeas siamesas, ou que deveriam ser. Mas eu também posso perguntar se a cultura precisa da democracia e a democracia da cultura, se há uma complementaridade, se é uma relação simplesmente natural. São duas palavras magníficas e no feminino. E eu tenho aqui uma interlocutora feminina, eu gosto de palavras no feminino. Não, ainda agora ouvimos o Rui Ramos falar sobre isso, afinal. Hoje a sociedade é confrontada com problemas muito diferentes, de diferente natureza, e que exigem, nas sociedades democráticas, uma comunidade, uma sociedade de cidadãos educados e cultos para poderem participar e ter opiniões sobre os problemas que vão sendo, com os quais são confrontados. A democracia trouxe, como ainda agora ouvimos, não é, o acesso dos portugueses à cultura e, sobretudo, ao ensino, à literacia, e abriu também o país, como também ouvimos dizer, ao mundo das ideias. O país pôde participar livremente no debate internacional, a discussão internacional de temas contemporâneos, etc. Portanto, realmente a sociedade abriu-se e, de certo modo, tornou-se competente para poder participar de uma maneira ativa na vida pública, na vida cívica, para fazer parte da ser sujeito e não passivamente. Exatamente. Relativamente à vida da sua comunidade, da sociedade, do país, não é? Portanto, o 25 de Abril trouxe isso, sem dúvida nenhuma, o 25 de Abril, que neste momento comemoramos em Portugal, por todo lado, também. Mas hoje, como estávamos a dizer há pouco, a natureza dos problemas que a sociedade traz, não é? E sobre o qual os políticos e os cidadãos têm que se pronunciar, exigem conhecimentos transversais, híbridos, digamos assim, cada vez menos especializados. Aliás, o António Alçada Batista, que eu sei que era um amigo seu, dizia, para ser especialista é preciso ser muito burro. Ou seja, isto é muita graça, mas o que ele queria dizer é que não se pode saber só muito de uma coisa, não é? Pronto, convém saber. Quais são as questões que interpelam a nossa sociedade, por exemplo, e para as quais é preciso saber, ter conhecimentos transversais, alguns deles científicos, por exemplo, as epidemias, o aborto, a questão do nuclear. Exatamente. A questão da segurança alimentar. São umas escolhas muito interessantes. A questão das alterações climáticas. A pobreza, em última análise. Quer dizer, todas estas questões implicam uma dimensão. Conhecimentos transversais, híbridos, não é? E, portanto, aqui há tempos eu estava a ler
uma passagem de uma pessoa que eu muito admiro, que é o Amartya Sen, que é um economista que falou muito sobre as escolhas sociais e a liberdade e a pobreza, etc, etc. E ele diz-nos que não há nenhuma comunidade, nenhuma pessoa, nenhum cidadão que não seja capaz de ser competente para decidir em todas as questões que são colocadas à sociedade onde ele vive, desde que tenha acesso à informação. E, portanto, são essas questões e esta informação e esta cultura, em última, que nos prepara para enfrentar o mundo. Aliás, ele tem uma autobiografia muito bonita chamada Em Casa no Mundo. E, portanto, de facto, quer dizer, cada vez mais as sociedades em sistemas democráticos são cada vez mais chamadas a ter uma atividade, uma participação ativa, não é? E, sobretudo, quando às vezes os partidos parecem que esgotaram as suas capacidades de mobilizar e de representar os cidadãos e tudo isso. E, portanto, nessa medida, convém que as sociedades sejam educadas. Eu acho que o ensino nisto tudo é absolutamente é o motor, eu acho que é o motor, sim. É aí que as pessoas começar cedo e bem, sim. E com essa noção. Eu acho que sim. Teresa, a crise das democracias, que está aí, evidente, todos os dias, infelizmente, diante dos nossos olhos, o espírito do tempo que empobrece e menoriza hoje a democracia contagiará fatalmente a cultura, porque eu interligo tanto as duas e vejo o empobrecimento das democracias e o destino incerto que elas têm, ou o modo como elas estão a ser capturadas por movimentos dentro delas que não serão os que conduziriam ao melhor destino. Acha que isso tudo, que começa a ser uma ferida, pode gerar um desnorteio de critérios ou de valores, ou os criadores ficarem até mais propensos só a traduzir esse empobrecimento ou os riscos que corre a democracia? A cultura é... Pode fazer o que quiser desta pergunta. Sim. A cultura é uma, por definição, é um espaço de diálogo, não é? De conhecimento de dos conhecimento outros. E diálogo, sim. E, portanto, de certo modo, nós quando vivemos hoje uma sociedades tão polarizadas, eu acho que a cultura é aqui um elemento, enfim, de mediação, de diálogo, de conhecimento do outro. É muito importante isso, não é? Nós, aquilo que não conhecemos, temos a tentação, o impulso de rejeitar ou de recusar, etc, etc. E há pouco eu estava a ouvir o Rui Ramos falar naquilo que é a abertura que foi a abertura do país a comunidades estrangeiras que falam outras línguas, etc, etc. E como isso, como embora uma grande parte dessa imigração e de países que agora estou a falar de Portugal, sim, não é? Sim. Que nos visitam falam a mesma língua. É verdade que, apesar disso, Portugal, mesmo assim, teve uma exposição muito grande à diversidade ao longo da sua história pretérita e recente, porque há muitas famílias que tiveram um imigrante que foi viver para fora, etc, etc. Portanto, em Portugal, eu acho que isso é um ativo cultural extraordinário, essa capacidade que o Rui falou, conviver exatamente. Com aquilo que é diferente, com os outros, etc, etc. Tem alguns países europeus, como por exemplo, alguns países de leste, que são muito homogéneos, tiveram pouca convivência com culturas diferentes, etc., não têm. E, portanto, a cultura, neste momento, nessa medida, acho que pode ser, de facto, um elemento positivo nesta... Sim, quase salvífico até. Sim, e depois também, quer dizer, nós, quando vemos esta, digamos, muitas vezes a linguagem mais básica das redes sociais e tudo isso,
talvez que um ensino mais elaborado, que permita um pensamento crítico, que permita, enfim, um outro teor possa ser positivo nesta degradação, digamos. A aparente vitória eu digo aparente para me defender a mim própria para não acreditar que ela é mais do que só aparente. A aparente vitória e o peso, a influência, a quantidade de vezes que se invoca as redes sociais é um inimigo daquele conhecimento que a Teresa falava, que é indispensável, que comece na escola, que prepare uma pessoa, que a disponibilize e a prepare e a enriqueça para o combate pela vida, por si próprio, para contribuir para o seu país, para contribuir para a sua família, para contribuir para a polis. As redes sociais são um grande problema, ou não? Podem ser, mas também são um grande instrumento de comunicação e de... Não, isso são com certeza, mas nós sabemos como elas são muito mais do que metade utilizadas. As redes utiliza. sociais, quer dizer, eu no outro dia estava a ler um artigo em que se falava um pouco nisso. De antes as pessoas tinham acesso à informação de caráter vertical, ou seja, havia através de instituições, a mediação jornalística... Uma coisa mais ordenada, uma coisa mais ordenada, de cima para baixo, digamos assim. Havia referências qualificadas que... Hoje em dia, nas redes sociais, é um relacionamento de uma autoridade, a autora do artigo dizia transversal, ou seja, são os pares, os grupos que constituem na base de conhecimentos afins e de gostos ou valores afins e, portanto, há uma certa fragmentação. Muita fragmentação. Da sociedade e, portanto, há uma certa dificuldade E, por outro lado, há aqui uma questão também que tem a ver com as linguagens. Eu acho que uma das coisas que eu tenho verificado e que algum constrangimento é que nós às tantas vemos, por exemplo, nos debates do Parlamento, a maneira como se fala sociais português. Permeia, sim, exato. Permeia outras instâncias. Eu não sei se isso é bom para o debate racional, sabemos para o que debate não organizado. Sabemos que não é. Não sei. Não é. Eu seria eu sou mais afirmativa, não é? Não é, com certeza. Não digo que seja só isso que tem empobrecido extraordinariamente o debate político. Não é de maneira só isso. Mas também não é um contributo sequer de tomar... se possa ver por algum lado positivo, penso. Mas, enfim, Teresa, neste meio século que nós celebramos agora, a cultura, e apesar de toda aquela magnífica lição do professor Rui Ramos, mas eu faço uma pergunta mais simples. A cultura tem sido um ativo na vida do país? Houve uma política cultural, uma visão estratégica, ou foi havendo consoante? Porque sabe que a Teresa sabe, até porque esteve lá, há uma espécie de uma graça pouco feliz, aliás, uma piada pouco feliz, que se diz: quem é o Ministro da Cultura ou quem é o Secretário de Estado da Cultura? Não sei, foi escolhido não sei como, foi não sei quê. Não acha que a cultura não foi tão... E tem um palmarés fantástico, eu já vou passar a enunciar, portanto isto não tem absolutamente nada, nem sequer passa por si, que passou pela cultura no poder, mas não acha que a cultura não tem sido tratada como um grande ativo na política geral? É sempre proclamada como um grande ativo, nem sempre tratada, mas ao longo de 50 anos, Maria João... Sim, eu sei, não se pode fazer sim. Tecnicamente são 2 gerações. Portanto, sim. Mudou tudo, não é? Mudou tudo, apesar do... O José Cotileiro, às tantas, num daqueles livros que ele nos deliciou, extraordinários livros, dizia: o país mais parecido com o Portugal do 25 de Abril é o Portugal do 24 de Abril. Mas de facto tudo mudou, não? Mudou a sociedade, mudou as exigências do público, dos consumidores de cultura, mudaram
os desafios, os problemas, e, portanto, mudou muito. Portanto, ao longo deste tempo foram havendo medidas... Conforme, sim, épocas e movimentos e medidas, sim. Começou, no princípio, pela necessidade de resolver o problema da literacia, não é? Como o Rui nos explicou há pouco. Depois também a necessidade de abrir a outras culturas, a outros diálogos, enfim, a outras pessoas, não é? Portanto, esse fluxo. Mas eu estava a ser um bocadinho mais concreta no sentido de uma estratégia cultural, uma visão estratégica, no sentido... Nós temos o património, as artes performativas, os cinemas, os teatros, quer dizer, é um leque com muitas folhas. Eu não sei mesmo, até porque também não me recordo com uma nitidez muito grande de não sei quantos titulares do cargo da cultura, mas se durante um tempo houve a sensação que isto tinha que ser prioritário, que aquilo podia passar para segundo, ou que se ia fazer medidas que acautelassem determinado aspecto. Quer dizer, é muito difícil, eu acho, sequenciar, porque há coisas que são necessárias ao mesmo tempo. Claro, em simultâneo, sim. E, portanto, o que é que eu posso falar? A minha experiência nos anos 85, 86, entre 86 e 90, foi quando eu estive ali, 85 e 90, Portugal estava a entrar na então Comunidade Económica Europeia. Sim. E, de certo modo, era preciso, depois daquele período conturbado, polarizado, que também ouvimos falar a seguir ao 25 de Abril, era preciso estabilizar um pouco o que eram as responsabilidades do Estado e da maneira como o Estado intervinha na cultura, ou seja, lembro, a minha preocupação era que o Estado pudesse dar espaço à sociedade e não tomar conta através do seu gosto, etc., enfim, toda a sua intervenção. Era preciso atender ao património, era preciso atender aos criadores contemporâneos, era preciso dar-lhes meios para poderem produzir e criar, era preciso garantir o acesso e estruturas de acesso aos cidadãos em geral. Portanto, este era o programa não escrito e que foi sendo ao longo dos tempos, de uma maneira mais eficaz ou menos eficaz. Enfim, não estou agora a fazer a análise dos vários mas é muito, mas vou eu fazer-lhe, outro aspecto é que, por exemplo, as autarquias começaram a ter cada vez mais capacidade de intervenção e intervenção mesmo. Se vê, hoje aqui, nós estamos aqui em Aveiro. Exatamente. A diferença é a ver, sim. Ao longo deste tempo, eu não sei fazer a história da política cultural ao longo destes tempos, mas é enorme o que se fez, não é? Eu lembro-me quando tive responsabilidades nesta altura, havia a Orquestra da Emissora Nacional e estava-se a pôr de pé uma outra orquestra. E a quantidade de orquestras que nasceram, que não tinha orquestras, escolas... exatamente. É abissalmente diferente o retrato e, portanto, eu devo dizer que acho que se avançou muitíssimo. Muitíssimo. Não, eu estou absolutamente de acordo. Aliás, eu tinha uma pergunta para fazer quando foi convidada para titular a cultura. Qual é que foi o seu... Já explicou um bocadinho, mas que ideia é que tinha de uma política cultural? Por exemplo, ficou receosa ou um bocadinho preocupada com a dimensão do que lhe era pedido? Qual foi o seu verdadeiro ponto de partida? Porque exatamente a cultura tem muitos... É o tal leque com muitas folhas. Deu por si a dizer o quê a si própria? Eu conhecia a casa, não é? Eu trabalhava no Ministério da Cultura. Portanto, conhecia... Pode-se dizer que era meio caminho andado, ou uma boa parte do caminho andado? Eu conhecia as pessoas, conhecia o meio, a natureza dos problemas, sabia de que é que... E, portanto, e também conhecia
as orientações da política cultural europeia, porque eu frequentava muito o Conselho da Europa, eu representava Portugal no Conselho da Europa, nestes comitês cultural, educativo, etc, etc. E, portanto, sabia o que é que eram as orientações em matéria de política cultural. E isso teve importância? Isso teve importância, com certeza que sim, porque, e como eu disse, havia um programa escrito que se fez, aliás, foi um caso, agora aqui entrar numa questão, um episódico pessoal. Mas já podemos entrar nesses episódios tanto tempo porque depois. o João Deus Pinheiro encontrou-me numa reunião justamente dessas, nessa altura em Bruxelas, e foi na altura em que morreu o Dr. Mota Pinto. Houve eleições, ele pediu-me, tinha-me encontrado ali e pediu-me, olha, escreve-me aí qualquer coisa para o programa eleitoral na cultura, e eu fiz qualquer coisa. Portugal não sabia. E daí uns tempos ele telefonou-me, olha, agora tens que cumprir o programa. E eu confesso que estava bem longe de alguma vez ter atividade política, etc. Mas gostou? Gostei Sempre. Bom, mas está a fazer, havia um programa, o programa escrito, e depois o programa não escrito, que era este que estivemos a falar. Pois, ou seja, era exatamente. Preciso, organizar o Estado, abrir o país ao exterior, criar estruturas de acesso, apoiar os criadores, trazer a sociedade como uma parceira, quer financeira, quer como público, quer como, enfim, e daí a lei do mecenato, etc. Exato, eu ia falar assim, nisso. Mas confesso que nessa altura houve uma grande liberdade de ação, o que eu senti, e que devido que hoje... Que era dada pelo Primeiro-Ministro, era pelas circunstâncias. Com certeza um Primeiro-Ministro que Cavaco Silva. Que andava a seguir em frente, e uma equipa extraordinária, isso devo dizer que foi... Teresa, mas eu queria referir concretamente, porque todos conhecemos e usufruímos alguns marcos que deixou, porque se há nome que tenha passado pela cultura e agora o que a gente vê ligue ao seu nome. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Centro Cultural de Belém, que hoje em dia é das coisas mais visitadas de Lisboa e do país, e completamente transversal, geracionalmente, socialmente, artisticamente, etc. E lembra-se a polémica, ao princípio, foi a polémica, não sei se alguém aqui está lembrado, mas eu estou, e a Teresa também, o que foi a dificuldade de explicar que se chegaria a um destino ótimo. O Museu de Serralves, que também se deve a si, e à maneira como juntou à sua roda sponsors e pessoas que quiseram, de algum modo, pode-se chamar serviço público, contribuir para uma coisa que ficava na cidade do Porto e da qual ela ia usufruir extraordinariamente. Penso que ninguém, apesar de tudo, possa talvez ter previsto a que ponto Serralves é o ex-libris atual do Porto e como é importante. Posso falar sobre isso? Eu gostava que falasse, que é para depois irmos a outros marcos. Andava-se à procura de um sítio para um museu de arte moderna, e eu achava também que devia ser no Porto. Claro. E alguém, acho que foi Paulo Valada, me levou àquele sítio, e eu percebi que aquele sítio era excepcional e que exigia uma solução excepcional. Não podia ser mais uma repartição aflita de burocracia, etc. Claro. Portanto, e, por outro lado, também tinha sido publicada a lei do mecenato. Havia um momento particularmente significativo, porque estávamos a sair das nacionalizações, portanto, eu acho que também era preciso dar um significado político a essa ideia de constituir uma fundação com os empresários,
porque o significado de que havia um restabelecimento de confiança entre o Estado e os empresários, qualquer coisa que tinha sido... Isso vai no rasto das privatizações e, portanto, do quê? Houve esse momento e depois também, naturalmente, algumas pessoas... Eu fui ter com 2 empresários que eu não conhecia pessoalmente, sabia quem eram, não é? O Fernando Guedes, o João Macedo Silva e o João Marcos Pinto. Peguei neles uma vez e disse: agora os senhores têm que me ajudar aqui a fazer uma coisa que é aqui para o Porto é para vocês. Portanto, e depois também com 2 advogados, um para comprar a propriedade, outro para me ajudar a fazer os estatutos, que foram feitos com eles, empresários. Com esses 3 ou depois ele largou-se? Sobretudo com esses 3, sentados à mesa, como é que há de ser, como é que não há de ser, assim e tal. Fizemos os estatutos que lhes davam uma enorme discricionariedade na gestão, portanto houve uma apropriação. Não foi por acaso que isto funcionou, porque de facto houve uma enorme generosidade do Estado, confiou-lhes. O Estado só tinha possibilidade de nomear, nessa altura, um representante sem poderes especiais. Pronto. E, portanto, aquilo era de facto deles. Constituiu-se um grupo com 50 outros empresários, fez-se a fundação, e disse: agora tomem lá, giram, é vosso. Depois, tinha, entretanto, convidado o Álvaro Siza para fazer o projeto. E depois eles escolheram o Vicente Todoli, que deixou a marca da internacionalização e da integridade artística do programa da Fundação. E, portanto, eu acho que não é segredo nenhum. Foi o segredo talvez não seja a palavra, mas houve um conjunto de circunstâncias que também não foi por acaso. Toda a gente levou completamente a sério, toda a gente foi muito inteligente, toda a gente teve muito critério, toda a gente amou muito o Porto, e disse tudo. E depois o momento psicológico das privatizações que eu já referi, porque de facto criou no país uma espécie de acabar com um marasmo económico e uma situação impossível em que ninguém tinha liberdade, ninguém tinha iniciativa, ou a iniciativa estava secundarizada. Eu acho que também foi um conjunto de circunstâncias particularmente feliz. Sim, eu acho que sim. E o que é o nosso melhor museu. Não sei se posso dizer isto, mas é um museu conjunto, amado. Amado, sim. Eu acho que sim. Sim. É um sítio, não é só um museu. Não é só, exatamente, é um sítio. Porque a Fundação de Serralves tem aquele enorme parque, portanto há aqui uma área também relacionada com a paisagem, com a qualidade do espaço público, que eu acho que é uma coisa que falta muito em Portugal, essa sensação, esse gosto pelo espaço público. Exatamente. E até o carinho por ele, como não há gosto, não há carinho, não há... Teresa, mas outra coisa que aqui atendeu e que foi tão importante, não sei se a lei teria sido revista agora recentemente, a lei do mecenato, que é sua. Sim, foi uma lei que foi aprovada pouco tempo depois do início do governo, justamente uma daquelas ideias que eu tinha trazido do Conselho da Europa, onde isso acontecia por vários países europeus, onde isso tinha uma importância grande e portanto, foi... sim. Se puder fazer um balanço, pelo menos enquanto lá esteve, viu a operacionalização e a otimização da feitura de haver essa lei? Conseguiram-se coisas, fizeram-se coisas? Quer dizer, é uma lei que dava vantagens fiscais à participação empresarial, sobretudo privada, mas em Portugal o mecenato individual não é muito desenvolvido, infelizmente. Mas, portanto, as empresas passaram a participar e a apoiar iniciativas de natureza cultural com benefícios promocionais e fiscais. E, sim, isso houve logo uma adesão relativamente grande. Serralves é o exemplo, não é? Exatamente, por isso é que eu me lembrei de falar agora da lei do mecenato. Mas sim, mas houve muitas outras, os teatros nacionais e tinham os seus mecenas e, portanto, isso foi uma prática que foi sendo desenvolvida. Eu, há bocado, a Maria João falou no CCB e eu gostava só de fazer não, mas eu agora ia descer do norte para o sul. Um pequeno à parte em relação ao CCB e que se prende com o que eu estava a dizer sobre o espaço público. Houve uma grande polémica à volta do CCB, não era?
quando o projeto foi para a frente. Primeiro, foi o único concurso público internacional que houve e depois disso não voltou a haver, que eu saiba, mais nenhum. O que quer dizer alguma coisa Sim. sobre... Não, pronto. Mas não sei só por isso, mas talvez um bocadinho também por isso, foi um edifício mal amado e havia uma certa hostilidade, eu acho, por duas naturezas. Era aqui que eu queria chegar. Primeiro, porque havia uma espécie de um reflexo condicionado das pessoas em relação ao espaço construído e por causa, porque os anos 60 e 70 sim, não foram sim, felizes. Terrores, não é? Pronto, uma desqualificação, uma falta de qualidade arquitetónica muito grande e, portanto, as pessoas estavam condicionadas, mas a única coisa que é de qualidade é o espaço verde. Portanto, tudo o que é construído é E a vizinhança com os Jerónimos e tudo, sim. Uma razão um bocadinho demagógica, digamos assim, porque a ideia de que enquanto não tiver tudo resolvido no aspecto social, enquanto faltar uma cama no hospital, enquanto etc, claro. Fazer atividades culturais, leiam-se lúdicas, sim. Até uma certa visão da cultura sim, como um claro. entretenimento de quem não tem outra. E, portanto, isto gerou uma certa hostilidade ao edifício também. E eu lembro-me que, quando saí do governo e fui para o Parlamento, e havia uma comissão de inquérito, foi constituída uma comissão de inquérito ao CCB, como se fosse uma... Sim, não, exatamente. Como se fosse suspeitoso. Foi a única pessoa que defendia o CCB, porque já ninguém mais defendia nenhum, nem partidos, nem governos, nem... Mas, enfim, pronto, isso acabou e... Mas é muito, muito revelador. Mas eu também queria ir agora a um nível mais... não sei como classifico, não interessa, que foi a rede das bibliotecas, que também é seu, e que o tal acesso que falou ao princípio, a importância do conhecimento, de dotar as pessoas com o instrumento do conhecimento, que foi com certeza uma preocupação sua e é um grande ativo e atuo cultural. É talvez das coisas com que eu olho com maior gosto, sim. Ter feito a rede das bibliotecas. Foi uma medida muito estruturante, digamos assim. Havia as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, não sei se lembra disso. Lembro-me muito bem. Mas eram itinerantes, portanto, não havia de facto instâncias estáveis de acesso à leitura, etc. E graças a um grupo muito, muito competente, que incluiu uma bibliotecária, Maria José Moura, o arquiteto Pedro Vieira de Almeida, mas escolhidos por si. Sim, nomeado por mim, o José Afonso Furtado, que era um grande especialista do livro, constituiu-se uma equipa para pôr de pé este projeto que envolveu as autarquias, portanto, as autarquias tinham financiamento 50% e 50% de fundos comunitários. Na altura ainda não havia fundos dedicados ao ambiente. Sim. Eram fundos do FEDER, do Plano de Desenvolvimento Regional, e, portanto, esse foi um projeto que teve bastante sucesso. Nesses 2 anos, eu julgo que foi à volta de 70 contratos de programas que se fizeram com... E hoje em dia a cobertura foi continuada pelas pessoas que sucederam nesta responsabilidade e Teresa, já também viu? É verdade que hoje em dia as bibliotecas têm missões diferentes, porque as coisas mudaram muito, não é? A digitalização, e mais várias. O livro, não há só o livro, há umas outras, e portanto há que, como dizia já não sei outros quem, suportes, sim. Acho que Darwin sobrevive, que é melhor se adapta. E as instituições também. Não, claro, e, portanto, claro. as bibliotecas têm tido que se adaptar. Mas têm-se adaptado, daquilo que eu sei. Já viu como se foi, só com esses exemplos eu vou dar outros, como isso enriqueceu a democracia? É verdade. Tudo o que acabou de dizer agora, tudo o que os museus, o CCB, as histórias que contou, dos combates, com certeza algumas coisas não foram fáceis, pôr muita gente de acordo, arranjar as melhores equipes, etc. Mas
portanto, a tal relação que falávamos, aí estava permanentemente a enriquecer e a fortificar a democracia com esses... com o que se ia fazendo, inaugurando, criando novo... Quer dizer, os cidadãos, quando se enriquecem, os cidadãos são um elemento constitutivo da democracia e, portanto... Mas como estava a fazer para eles, exatamente. Havia aí essa tal ligação permanente, automática. Certo. Agora, há uma coisa muito interessante, que é gerir a cultura quando se está no poder e, portanto, quando se faz parte do governo e os dinheiros são públicos, e a possibilidade de o fazer, tomar conta de um setor cultural como fez numa fundação como a Gulbenkian. Como é que é? É muito diferente, com certeza, muito diferente. Eu gostava que explicasse um bocadinho isso, porque se trata de cultura, trata-se de democracia. É muito diferente porque mas não é foram em tempos pela natureza, sim, em tempos, mas a natureza... quase 20 anos entre uma coisa... Teresa, mas além do gap do tempo, há a isso, natureza, claro. exatamente. Naturalmente, em relação quando o governo, o Estado tem responsabilidades específicas, não é? Legais, constitucionais, etc. As fundações privadas têm também uma missão de interesse geral, ou seja, embora sendo privadas, têm responsabilidades relativamente ao público, até porque têm isenções fiscais e têm um estatuto com os quais, enfim, que as obriga a atender ao interesse público, embora não tenham o mesmo tipo de escrutínio, naturalmente, daquilo que é o Ministério e a atividade pública dos governos, que é a atividade com o dinheiro dos contribuintes, etc. Estamos a falar aqui. A Fundação Gulbenkian é uma fundação muito grande num país pequeno e, portanto, tem uma grande responsabilidade e um grande impacto. E, por outro lado, era uma instituição generalista, com uma pegada internacional grande na sua origem e tudo isso, e, portanto, com estas características, eu acho que a Fundação, para além do papel que teve antes do 25 de Abril, para substituir tudo aquilo que o Estado não podia fazer, que era o Ministério da Cultura, sim. Neste momento, também, numa altura em que as sociedades se emanciparam, têm um papel maior, as fundações também têm um papel muito grande, usando a sua liberdade, a sua autonomia, em projetos em que pode arriscar, digamos assim, pode correr riscos de inovar em projetos sociais que podem correr bem, podem correr mal, podem ser experimentais, de certo modo, em temas mais de vanguarda, se quiser. Eu estou a falar em áreas como a economia social, por exemplo, claro. em que a Fundação tem tido um papel bastante interessante, a criação de líderes, por exemplo, a formação de líderes, quer políticos, quer de outra ordem, problemas como a justiça intergeracional, é um dos programas que a Fundação também tem desenvolvido. Portanto, pode pensar questões a longo prazo, mas os governos muitas vezes estão mais limitados no imediato, etc, etc. E, portanto, há aqui um papel muito importante que as fundações podem ter e uma grande liberdade, menos escrutínio, enfim. Eu vou só enumerar alguns grandes marcos, só para acabarmos, destes 50 anos, para lhe perguntar, porque houve inúmeros acontecimentos culturais, criaram-se muitos e novos equipamentos em diversas áreas. Eu gostava de enumerar algumas coisas que politicamente aconteceram em Portugal nestes 50 anos. O Prémio Nobel de José Saramago, a Europália, o CCB, o Museu de Serralves, que já falámos, a Lisboa 94, a Expo 98, o Porto Capital da Cultura, a sua lei do mecenato, a criação das redes das bibliotecas públicas, a abertura ou a readaptação de muitos cineteatros pelo país inteiro, muitas novas orquestras, muitos novos festivais de música, e isto é apenas um resumo. Tudo isto que eu disse, que foram grandes momentos, eu, por exemplo, lembro-me do que é que representou. Os portugueses acharam que nós tínhamos talvez até deixado de ser pobres
com o sucesso da Expo 98, a movida que criou, o interesse que criou, o bem feito que foi, o ter resgatado uma zona de Lisboa com bons arquitetos e bons urbanistas, a Europália, que foi uma, não me lembro do ano, 1990 e qualquer coisa, 4 ou 90, sim, mas que levou o melhor da cultura portuguesa à Bélgica. Isto que foram tudo ativos. Os portugueses, claro que a Expo foi um bocadinho à parte, a Expo 98, tomaram pé. O que é que podem ter tirado mais de cada uma destas coisas? Depende, com certeza, quem gosta mais de música ou quem gosta... São coisas muito diferentes, não é? Algumas delas são momentos, não é? São retratos, por exemplo, mas como retratos também valem, sim. De um momento cultural por trás do qual estão processos continuados, mais investimentos contínuos, etc, etc. Quer dizer, alguns desses momentos também servem para o país se projetar, do ponto de vista político, do exterior, chamado diplomacia cultural, é importante. O aspecto, enfim, são momentos muito diversificados, acho eu. Mas uma vez que falou uma vez que falou nas capital cultural e uma vez que Aveiro vai ser, eu acho que são momentos que podem ser úteis ou inúteis, não é? Podem ser úteis se houver uma visão muito clara de que investimentos é que são importantes serem feitos para que haja continuidade, que isso tenha um efeito transformador na vida da cidade, na vida dos consumidores, que criam hábitos que podem depois ser sustentados. E houve, na sua opinião? Alguns investimentos em equipamentos que são necessários. Portanto, há exemplos bons e menos bons nesta experiência. Eu acho que uma vez que estávamos aqui, talvez fosse interessante levantar este tipo de preocupação, ou seja, pode ser muito importante e pode ser uma ocasião perdida. Isso vale a pena pensar bem refletir nisso, não é? Fica aqui esta reflexão. E Teresa, deixa-me só, não falei com alguém pessimista ou mais desiludido nem com a democracia nem com a cultura. Não, pois não. Também me pareceu que não, mas como é o tema e beneficiamos enfim, de tudo o que de maravilhoso e de mais complexo traz a democracia, eu não queria deixar de lhe perguntar se não falei com uma pessoa, pelo menos apreensiva. Eu talvez esteja um bocadinho mais apreensiva, mas pronto. Mas não se pode deixar que os momentos influenciem o ganho que foi tudo o que nós tivemos e o que há que pensar nisso e isso dá-nos otimismo para a frente. Para a frente. Muito obrigada por terem estado aqui connosco, muito obrigada à Teresa Gouveia, até já. Obrigada.